Mateus 8, 23 diz assim: Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação. E enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem. E o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Amém. Certa vez uma pessoa que estava me ajudando muito num momento um pouco complicado da minha vida, eu estava atravessando questões pessoais bastante complexas, difíceis, e ela perguntou assim para mim: Vili, qual é a sua maior função como pastor? E eu já com essa mania de ter que dar uma resposta, quando eu fui dar a resposta, ela falou assim: não, você não precisa responder nem para mim, nem para agora. Você tem que responder isso para você a vida inteira. Fiquei com aquela cara de tonto, que vocês podem imaginar, né? Quando a gente, não, eu já sei. Não, você não sabe. Isso é uma pergunta para você levar para a tua vida. Porque os anos vão passando, você vai se reinventando, você vai lidando com novos desafios, você vai lidando com novos interesses, você vai ter que passar a vida respondendo a isso. E penso nisso com muita frequência. O que é ser pastor? O que é ser pastor na Bethesda? O que é ser pastor do jeito que eu sou? E quais são as minhas metas, meus sonhos de desejo, os meus desejos para as pessoas que me acompanham, que me escutam, inclusive para você que está aqui hoje à noite. Dentre os meus desejos, não necessariamente que eu consigo realizar e cumprir, mas eu quero ajudar as pessoas a não engolirem essas pílulas religiosas que geram ilusão. E por isso, às vezes, sou tão sincero, tão claro, e para algumas pessoas eu sou tão duro. Porque eu quero que você viva em paz, eu quero muito que você viva em paz, eu quero muito que você seja feliz, mas eu não acredito que exista nem paz e nem felicidade sem uma conexão radical tua, com a tua vida, com a tua história, com o meio que você vive, com as questões que estão em volta da tua vida. E acredito que existe um caminho de fé para fazermos essa travessia sem que a gente precise de ilusões, sem que a gente precise de anestesias. E quando falo de anestesia, não estou falando daquela anestesia que tira a dor, estou falando daquela anestesia que tira a força. Não é anestesia que alivia na hora da cirurgia, não é aquela anestesia que te deixa apático, resignado e vendido diante da vida. Não, acho que a fé ela nos leva a alguns processos que alguns inclusive são um pouco doloridos, mas são inevitáveis para quem quer de fato atravessar, e não somente atravessar, mas também crescer com os momentos difíceis da vida, como propõe o tema desse mês. E Jesus foi muito sincero quando ele falou sobre a proposta do reino de Deus para que a gente atravesse os momentos difíceis da nossa vida. Ele não prometeu que a gente teria vida fácil, ele prometeu que a gente teria companhia. Ele não prometeu a anestesia que tira a ação. Jesus prometeu um consolo, ele prometeu uma força, ele prometeu um espírito que atua inclusive nesses momentos mais difíceis, mesmo que a gente não consiga perceber, não consiga identificar. Nós lemos um texto que nos mostra algumas atitudes de fé. E eu cresci num ambiente cristão tradicional, ia sempre à igreja, e histórias como essa que nós lemos, elas fizeram parte da minha infância. Escutei muitas vezes Jesus no barco, e eu lembro até hoje, porque a aula era num flanelógrafo. Vocês sabem o que é um flanelógrafo? Quem sabe? Levanta a mão. Vocês sabem, vocês estão fingindo que não sabem só porque entrega a idade. Flanelógrafo é uma lousa de flanela, obviamente, daí o nome, e você vai colando não, né? Ela gruda, né? Os desenhinhos, e eu ia aprendendo a história no flanelógrafo.
Parabéns quem levantou a mão e não fica escondendo a idade, tá bom? Porque tem um monte de gente aqui que sabe o que é um flanelógrafo. E hoje, quando estava terminando de estudar ontem e hoje, lembrei da cena da minha sala da escola dominical, na igreja que frequentei, em Atibaia, o flanelógrafo, o barquinho lá sendo colocado e a tempestade. E nós cresci ouvindo que Jesus está no barco e o barco é atacado por uma tempestade muito grande e terminávamos a aulinha cantando que com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Não vou perguntar se vocês já cantaram, que vocês vão falar que não, então só eu cantei essa música na minha infância. Cabe dizer isso para uma criança, acho que faz todo sentido. Para ela acreditar que, de fato, com Jesus a gente enfrenta o temporal. Mas o fato é que eu cresci e alguns temporais não passaram na minha vida. Eu tive que lidar com eles durante muito tempo. Lido com outros ainda aqui dentro. Porque vira e mexe, a vida vem e apresenta para a gente uma face cruel, porque a vida não tem uma face, a vida tem N facetas. Que a gente às vezes sorri, às vezes a gente chora. Que às vezes a gente pula de alegria e às vezes a gente não consegue sair do chão de tristeza. E a vida é exatamente esse mar, ela é ondular, ela é inconstante. E não necessariamente que tudo passa assim, num piscar de olhos. Às vezes a gente tem que lidar com as coisas durante algum tempo. Não vai tudo bem, simplesmente porque eu tenho fé. Porque a fé não é algo que me blinda das coisas de fora. A fé é algo que cuida das coisas aqui de dentro. A fé não lida com a onda, a fé lida com o marinheiro. A fé não lida nem com o barco. A fé lida com aquele que está, em tese, comandando o barco da nossa vida, que somos nós. Então, essa percepção, e você que frequenta a Bethesda, você que está aqui quinta-feira após quinta-feira, já conseguiu perceber, quer essa seja a sua percepção ou não, é que eu, pelo menos, não entendo a fé como esse escudo que me livra de coisas. Eu não entendo a fé como essa doma invisível, espiritual, que me livra de situações. Não, entendo a fé como um encorajamento, uma força que me faz lidar exatamente com coisas que eu não tenho como me livrar. Então a fé, ela não me tira de cena, a fé me coloca em cena. Ela me encoraja nas cenas, ela me prepara, ela me ajuda, ela me fortalece. Então, acredito que essa percepção de uma fé, ou a fé como algo que está sempre nos protegendo e sempre nos livrando, ela gera mais frustração do que alegria. Porque você está aqui hoje à noite, e eu me permito, ou me autorizo a dizer que você é uma pessoa que tem fé, você está numa igreja, numa quinta-feira à noite, e acredito que você também está aqui nessa igreja quinta-feira à noite, porque paralelo à tua fé, você também tem um negócio chamado problema. Porque talvez o teu barquinho esteja exatamente no meio de uma tempestade, que inclusive você falou, vou lá inclusive hoje à noite para ver se eu tenho alguma sacada para encarar a tempestade. Então entenda que, eu um dia entrei numa caminhada com Deus para eu conseguir me livrar dos meus problemas. E hoje você está lidando exatamente com os seus problemas. Isso significa que você não tem fé? Bom, em alguns departamentos cristãos pode ser. Aqui a gente quer fazer uma outra leitura, que a ausência de problema não significa que você tem muita fé. E presença de muito problema não quer dizer que você tem pouca fé. A ondulação da vida e o momento que você está vivendo significa simplesmente que você está vivo e porque está vivo você tem a possibilidade de atravessar. Mas e se na travessia o teu barco afundar? Porque ele pode afundar. Alguns processos da nossa vida podem ruir. Alguns projetos que a gente talvez inclusive cuidou com muito carinho deles, eles podem vir a fracassar.
E isso não tem a ver necessariamente com a minha fé, isso tem a ver com o fato de eu estar vivo, isso tem a ver com o fato de talvez eu não ter planejado direito, isso tem a ver com o fato de na época eu estar talvez com a cabeça completamente maluca e algumas coisas, alguns processos deram errado. Então, eu não acredito que fé seja um convite para a gente atravessar as coisas e sair do outro lado como super-heróis. E não acredito, repito, que a fé vai exatamente impedir que problemas batem no teu barco. Não, as ondas vão continuar batendo no teu barco e não necessariamente que você vai sair de lá vencendo e se sentindo a pessoa mais poderosa do mundo. Porque eu não posso confundir na minha travessia, no meu percurso da vida, fé com vitória. Porque fé não é um dispositivo de vitória permanente, mas uma maneira como eu devo me comportar, inclusive quando não tem vitória alguma. Porque eu posso não ter vitória nenhuma na vida, ou no momento eu não ter vitória nenhuma, e ainda assim eu continuar tendo fé. Eu posso estar num período em que eu estou lidando só com frustração e perda, e ainda assim eu tenho fé. Eu posso estar num momento extremamente pesado da minha vida, e ainda assim eu ter fé, porque a fé não faz eu vencer, a fé faz com que eu continue. A fé me leva a continuar caminhando, a continuar navegando, a despeito de como que está a maré, a despeito do tamanho das ondas que estão batendo no meu barco. Então a fé não vai arrumar a tua estrada, mas ela pode ser fundamental para você encarar essa estrada toda esburacada que você está vivendo no teu momento. E por que eu insisto tanto nisso? Para se, por um acaso, os teus projetos afundarem, você não se afundar junto com eles por uma questão de culpa. Por uma questão de que você não soube fazer, ou porque você não soube fazer a oração correta, porque você não deu o dinheiro devido, porque Deus não funciona com a oração correta e nem com a quantidade de dinheiro que você dá. Não, às vezes os nossos processos dão errado mesmo, vem a vida com uma enorme onda e destrói a nossa embarcação, destrói os nossos sonhos, destrói nosso casamento, destrói processos da nossa profissão, e a gente não pode, diante disso, trazer ainda mais uma destruição para dentro de nós, que é, não deu certo porque eu não tive a fé correta, ou não deu certo porque eu não tive a oração, não fiz a oração perfeita, ou eu estou vivendo esse problema todo aqui porque Deus resolveu dar um probleminha porque é para eu ficar esperto. E eu gosto muito, inclusive está nesse livro, de uma frase do Kushner, que ele diz assim: Deus não envia problema, doença, acidente, furacão, e não os leva embora quando encontramos as palavras e rituais certos para implorar. O que Deus faz é nos enviar força e determinação de que nós mesmos não nos sentimos capazes de ter para podermos lidar ou conviver com problemas que ninguém pode levar embora. Acho que eu devia ter só lido esse parágrafo orado para vocês irem embora. Que está aqui o resumo de tudo que eu quero falar para você hoje à noite. Que Deus não fica enviando problema, doença, furacão, chuva na nossa cabeça para ensinar nada. Isso acontece por causa da vida, por causa da natureza, por causa das contingências do mundo. O que Deus envia? Deus envia força e determinação para a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou que conseguiria fazer. Deus envia exatamente o seu Espírito, a sua presença, exatamente para a gente lembrar que nos nossos momentos mais difíceis, pode estar muito complicado, mas nunca vai ser sozinho, porque Ele sempre está com a gente. E de alguma maneira soprando no nosso ouvido palavras suficientes para a gente conseguir seguir em frente, atravessando. Nós vamos chegar lá do outro lado de que jeito? Olha, a gente pode chegar ferido, a gente pode chegar cansado, a gente pode chegar exausto, mas de uma maneira mágica a gente chega também uma nova pessoa. Porque todo aquele que enfrenta suas lutas e seus desafios é de fato uma nova pessoa, e esse foi inclusive um dos estudos desse mês, não me lembro se semana passada ou na outra, Tiago 1,12, que ele diz assim: aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. E essas pessoas recebem como recompensa uma vida plena.
Então, o que é que a gente tem no final de uma travessia? O que é que a gente tem no final de um processo onde a gente tem perseverança? O que é que a gente tem no final de um processo onde a gente mostra resistência? A gente tem uma vida plena, a gente tem uma experiência com Deus, por mais estranho que isso seja. Então, o problema não é um caminho de Deus, mas há caminhos de Deus no meio dos problemas. Problema não é um caminho de Deus. Problema é problema. Porque no mesmo ambiente que eu cresci escutando essas histórias, escutei muita coisa do tipo, problema é bênção disfarçado. Não é. Sabe essa frasezinha de efeito para dar uma aliviada na moral? Não é. Problema é ruim. Porque se problema fosse bênção disfarçado, olha, todo mundo ia querer um problema, não é não? Você aguenta ele 2, 3 dias, no quarto você fala, agora resolveu. Não, problema é problema. Tanto é que deram esse nome, problema. E isso não vem de Deus. Agora, existem ações de Deus que atravessam a nossa vida no meio dos nossos problemas. E os discípulos estão nesse barco, e o barco é assolado por uma grande tempestade, por uma grande tormenta. E os discípulos estão em pânico, porque eles não sabem o que fazer, porque o barquinho está de um lado para o outro. Como sempre, convido você, para de pensar nesse barquinho literal, para de pensar nesse oceano, e agora o barquinho deixou de ser um objeto, o barquinho passou a ser você, e esse oceano passou a ser a tua vida. Já se sentiu assim? A vida está dando safanão de todo lado e você não sabe para onde ir? A vida está falando uma coisa no ouvido e outra no outro, e você não sabe nem para... aquelas coisas que você fala, cara, não é que eu tenho 2 opções, eu tenho 20 opções, eu não sei qual é a melhorzinha. Os discípulos estão exatamente no meio disso aqui. E eles vão acordar Jesus, para Jesus resolver a situação. E eu acho muito interessante, porque eu quero agora que você imagine a cena. Estão os discípulos, Jesus está dormindo, eles estão navegando e de repente o tempo vira e começa. Onda para todo lado e o barco virando. Neguinho segurando um mastro, em rede, no que for. E eles, um lá, resolve desesperadamente acordar Jesus. Jesus acorda. E o que é que Jesus faz quando ele acorda? Começa a conversar com eles. E o barco, imagina essa cena. Dá vontade de falar assim, Jesus, depois. E ele olhando para eles e o barco rodando de tudo que é lado, quase virando. Jesus olha para eles e fala assim, mas estão com medinho? E o barco, e as ondas, e a chuva... E Jesus, mas vocês não têm fé? E eu acho muito interessante essa pedagogia de Jesus, porque é óbvio que a gente não tem o relato da cena toda, a gente tem um recorte da cena, mas Jesus está dando qual o recado que a gente pode pegar dessa cena, porque é o barco indo de um lado para o outro, e Jesus não está preocupado nem com o mar, nem com o barco, Jesus está preocupado com o coração daqueles homens. Porque muito mais importante do que acalmar o mar do lado de fora é você acalmar o mar do lado de dentro. Porque muito mais importante do que você ter que ficar lidando com as questões do lado de fora, você tem que lidar primeiro com as suas questões do lado de dentro. E a gente sempre inverte essa ordem. A gente sempre quer lidar com aquilo que está do lado de fora e que geralmente está bem longe do nosso alcance. Então a gente quer falar para a onda parar, ao invés da gente raciocinar como é que a gente enfrenta essa onda, partindo do princípio que ela não vai parar. E a gente gasta um neurônio espiritual, e os dias passam, e nós estamos tentando achar a oração certa para fazer a onda parar, quando você tinha que estar fazendo a oração, não é para a onda do lado de fora parar, mas é para a tua postura mudar diante de algo que está completamente fora do teu controle. Então Jesus questiona o coração deles e não a situação que eles estão vivendo. Porque muito mais importante do que a situação que você está vivendo é o teu coração. Porque algumas situações, ou a maioria delas, não dizem sequer respeito a você. Eu lido muito, vocês sabem que eu sou pastor na Bethesda, sou terapeuta também, e lido muito no meu consultório com algumas pessoas, eu posso falar disso porque não é uma, são todos. Inclusive eu, quando vou no meu terapeuta, chego e começo, e eu resolvo a vida de todo mundo, lá na minha terapia.
Porque eu consigo, inclusive, resolver a minha, mas eu jogo sempre a culpa em alguém, porque é muito legal, não é não? Pai, eu consigo resolver minha vida inteirinha. Eu jogo a culpa em vocês. Eu jogo a culpa na Carol, que é minha mulher. Eu jogo a culpa no meu Zíper, que é um cachorro que eu tenho lá em casa. Eu jogo a culpa em... Eu dou um jeito. E o que eu sempre ouço do meu terapeuta, ou o que as pessoas que são atendidas por mim sempre escutam, o que é? Pais, as pessoas que você está falando aí, elas estão aqui com a gente no consultório? Não estão. Quem que está aqui? Eu, né? Quem está aqui? Eu e você? Então a gente só pode falar das coisas que você pode fazer. Não, é porque eu tenho uma mãe. Tá, tua mãe está aqui com a gente? Não. Então a gente não vai nem... Você pode falar dela, a gente pode gastar aqui 1 hora falando mal da tua mãe. Mas a questão é como é que você lida com essa mãe. E não é como é que a gente muda essa mãe, porque ela nem aqui está. Inclusive ela deve estar feliz da vida. E ela deve estar aqui achando que você está aqui declarando versos de amor por ela. Então a gente sempre quer resolver as coisas que estão lá. Não, mas você não tem acesso ao que está lá, você tem que resolver as coisas que estão cá. É aqui dentro. E Jesus está falando exatamente para eles isso. E escuta, não é a hora de vocês deixarem o medo dominar vocês. Não é a hora de vocês ficarem tentando controlar as coisas do lado de fora, é a hora de você tentar controlar as coisas do lado de dentro. E como isso é importante, como isso é um princípio que talvez mudaria bastante coisa na nossa vida. Que é quando eu paro de tentar resolver os meus problemas jogando a culpa na Carol, no Zíper, ou em qualquer pessoa que não seja eu mesmo. Porque sempre que eu tento controlar alguma coisa do lado de fora, eu, na verdade, estou dizendo, mesmo que inconscientemente, que eu não estou afim de que se resolva nada. E que alguém resolve por mim. E a fé cristã está dizendo, não, querido, você vai ter que lidar primeiro com essa onda que está aí dentro de você, e com esse vendaval que está aí dentro de você, e esse temporal que está dentro do teu coração. Então guarda isso, se você guardar isso hoje à noite, para mim já está lindo. Não perca seu tempo mudando as coisas do lado de fora e nem perca seu tempo achando que você tem que mudar os outros. Porque se você conseguir mudar você mesmo, você já conseguiu fazer uma coisa extraordinária. Por que é mais fácil e mais legal tentar mudar os outros? Porque o problema é deles. E a fé cristã está dizendo, não. Você tem que lidar com as tuas questões. Você tem que lidar com os teus desesperos. Você tem que lidar com as tuas manias. Porque a hora que você encarar isso, a tua travessia vai se tornar muito mais produtiva. Mas é a hora que você lidar com as tuas questões. Então a cena deve ter sido no mínimo engraçada. Porque a gente não estava lá, né? Para eles não, foi desesperadora. Repito, é onda para todo lado, entrando água dentro do barco e Jesus perguntando. Fala, Jesus, depois a gente conversa. E um outro ponto que é tão bonito da gente pensar sobre a nossa vida, que a gente tira como uma metáfora dessa cena, é no meio do caos Jesus ter que ser acordado. Você já parou para pensar se a tua fé é viva e é ativa, ou se você simplesmente tem uma fé de teoria, mas ela vive dormindo? E aí quando a casa está caindo, aí você começa, é o Pai Nosso 7 vezes por dia, é Betesda quinta, domingo, quarta, e quando mais tiver, porque a casa está caindo, então acorda. E aí muito do nosso desespero é exatamente porque a gente não tem exatamente uma prática, uma vida. A gente não vai absorvendo os valores no dia a dia, colocando a mudança do nosso comportamento nas nossas microdecisões, nas menores coisas. Porque se eu coloco os valores do reino nas minhas microdecisões, as minhas macrodecisões vão estar muito mais organizadas, mas a gente está sempre preocupado com outras coisas e a nossa fé está dormindo e ela acorda de quinta e de domingo. Então que triste é uma fé que precisa ser acordada. Que triste é um Deus que está dentro da gente, mas que vira e mexe a gente tem que chacoalhar Ele. E na verdade nós estamos chacoalhando a nós mesmos para falar, o que é que eu creio mesmo? O que é que eu acredito? O que eu faço, hein?
Não, a gente tem que viver uma fé que não precisa ser acordada. Por quê? Porque é ela que nos move. É ela que nos leva. A gente já está enfrentando exatamente por causa daquilo que a gente acredita. Então, às vezes, a gente entra em pânico porque a gente deixa dormir aquilo que tem relevância dentro de nós. E manter as coisas acesas dentro da gente não é uma coisa que Deus faz, é uma coisa que a gente faz. Porque qual a importância da fé no teu coração? Ninguém pode responder isso além de você. Ninguém pode determinar o tamanho da sua fé e como é que você vai se comportar diante do dia mal, além de você. Ou seja, não vamos viver nas nossas travessias uma fé que precisa ser acordada, que ela já esteja viva. Tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, porque a fé cristã, ela não diz respeito só ao tempo do vendaval. A fé cristã diz respeito a tudo, aos teus momentos felizes, ao teu momento de festa, ao teu momento do aniversário, ao momento da viagem. Ela mexe na integralidade da nossa vida, tudo que fazemos, fazemos porque temos uma fé e ela nos move. Exatamente para a gente não ter uma fé utilitária, que quando a gente precisa, a gente vai lá e chacoalha Jesus para ele acordar, e a fé vira tipo um Google, né? Quando não sei o que fazer, eu vou lá, pesquiso, tá, já sei. Não, é muito mais bonito quando ao invés de fé ser alguma coisa que eu tenho, é quando eu coloco a fé dentro daquilo que eu sou. Já está em mim, está no jeito que eu acordo, está no jeito que eu falo, está no jeito que eu respondo, está no jeito que eu me comporto como pai, como marido, como cidadão, já está em mim. Para a gente não ter que ficar indo, óbvio que é metaforicamente, indo acordar Jesus no nosso coração para resolver os perrengues da nossa vida. E encerro perguntando para você, o que é que você tem escutado de Deus no teu coração? Porque a gente quer escutar a voz de Deus. A gente, na verdade, diz para Deus o que Ele tem que dizer para a gente. Né? Muitas das nossas orações são assim. A gente meio que dá um jeitinho de explicar para Deus como que Ele tem que devolver a parada para a gente. Falou assim, olha, se a gente fosse tão bom assim na tomada de decisão e no planejamento, a gente não precisa, né? Vamos combinar que a gente não estaria do jeito que está. Então é melhor abrir o nosso coração e deixar Ele falar. E Jesus fala, Ele olha para o mar, olha para os discípulos e Ele diz o quê? Silêncio. Calma. Baixa a bola. Está falando demais. Essa tua oração aí nem faz mais que já venceu, chega. E como que a gente tem dificuldade de silenciar o nosso coração? E como isso é importante nas nossas travessias, porque se você não silenciar o teu coração, você não vai conseguir nem se escutar e nem escutar aquilo que Deus está dizendo para você. E quando Jesus está dizendo silêncio para o mar, para que o mar se acalme, eu prefiro entender que Ele também está dizendo silêncio para que o mar aqui de dentro se acalme. Porque vamos combinar, aqui dentro o mar é violento. E a gente fica preso em um monte de coisa, e a gente fica ouvindo tantos barulhos, e é tanta buzina na nossa coisa, é tanta decisão para tomar, é tanto erro para a gente lidar, é tanta culpa do passado, é tanta coisa, que a melhor coisa para a gente ouvir de Deus é silêncio. Silencie o teu coração para você começar a se escutar, para você começar a escutar a voz de Deus, para você começar inclusive a ter atenção, porque de repente a tempestade não é nem tão grande assim. Você está falando tanto que ela fica maior. Para um pouco. O Eric Fromm diz assim, você precisa parar para mudar de direção, para um pouco. Você achando que você está nesse ativismo e é isso aí que vai ajudar você a atravessar? Não, para. E a gente tem tanta dificuldade de parar para se conhecer. A gente tem tanta dificuldade de parar para tentar entender como é o nosso coração. Eu contei já muitas vezes a ilustração de um monge conversando com seu aprendiz. E o aprendiz falou assim para ele, eu quero me conhecer, eu quero saber como é que eu sou, eu quero me entender.
E o aprendiz desses que fala, e o monge está tranquilo, né? E ele falou, não, como é que eu faço? Qual o caminho? Esse caminho do autoconhecimento, como é que eu faço? Aí o monge pegou uma jarra de água, uma bacia, começou a jogar água dentro da bacia e falou para o aprendiz dele, fica olhando aí a bacia. E ele começou a olhar, o aprendiz olhando, e a água caindo, e a água se mexendo, e a própria onda ali que a água fazia dentro, daí o aprendiz olhando, ele via a cara dele toda turva, se mexendo junto com a água, e aquela visão esquisita, e ele parava de olhar, e o monge falava, não, você tem que ficar se olhando, e jogando a água, e ele se olhando, e ele, não, mas eu estou vendo que essa bagunça, ele falou, não, fica se olhando. E aí ele terminou de jogar água, e a água não parava de mexer, o aprendiz foi lá e ficava tentando parar a água com a mão. E o monge falou, quanto mais você mexer aí dentro, tentando parar a água, mais a água vai se mexer. Para, tira a mão, para de falar um pouco, fica quieto. E ele ficou olhando para a bacia, até que a água foi parando. E depois de alguns minutos, aquela bacia era um espelho. E aí o aprendiz se viu. E o monge olhou para ele e falou, você quer se conhecer? Para. Acalma essa agitação dentro de você, senão você nunca vai se conhecer. E se você nunca se conhecer, dificilmente você vai conseguir atravessar qualquer coisa da vida em paz. Aí a gente se esconde atrás das frases, não, mas não é que Deus não fala comigo, não é que eu não escuto. A gente não escuta porque talvez a gente esteja procurando a voz dele em lugares onde ele não disse que estaria. A gente é que determinou. E às vezes Deus está passando nas nossas travessias como uma brisa suave. E a gente está procurando aquele Deusão com uma espada, resolvendo os problemas, decepando a cabeça dos inimigos e resolvendo a parada toda e abrindo o mar. E Deus está na brisa suave, falando para você, não, calma, que doideira. Está parecendo Esparta, os 300 de Esparta, calma. Vamos transformar essa vida num romance, uma coisa mais leve, assim, que doideira. Pô, calma teu coração um pouco. Ou seja, quando a gente não deixa a fé dormir, a gente consegue já evitar um monte de problema. Mas talvez isso já aconteceu, então vamos acalmar o nosso coração para pensar como que a gente quer reacender essa fé, porque isso vai determinar que tipo de vida a gente vai viver, que tipo de travessia que a gente vai ter que enfrentar. Mas a gente pode ter a fé de Jesus, né? Que no meio da tormenta, o que ele está fazendo? Dormindo. Porque isso também é possível. No meio das coisas mais difíceis, saber, eu fiz minha parte, eu estou conectado com a vida, eu não estou sendo irresponsável, então o que eu faço? Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo, porque a minha responsabilidade com a vida está cumprida. Porque eu não estou jogando problema para debaixo do tapete, porque eu não estou jogando os problemas na mãe, no pai, no cachorro. Não, eu estou tratando as minhas questões, enquanto eu estou acordado, eu estou trabalhando, enquanto eu posso, eu estou pensando. E na hora que eu deito, eu coloco a cabeça no travesseiro e a minha fé me permite dormir. Então o que eu tenho para dizer para você hoje à noite não sou eu, é Jesus dizendo silêncio, acalma o teu coração, olhe um pouquinho mais para você, de repente isso vai facilitar muito a tua caminhada. Se até o vento e o mar obedeceram Jesus, vamos fazer o mesmo. Ouvir a voz do bom mestre dizendo, silencia o teu coração e tenta escutar aquilo que Deus tem para você hoje à noite. Fique em pé que eu quero orar com vocês.